Fala galera, beleza? Olha, a gente está começando agora o livro 04, a apostila 04, chamem como quiser, tá? Tratando aí da unidade 01, tá? Setor terciário da economia brasileira, não é? A gente tem que... Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ativar minhas paradinhas aqui. As minhas ferramentas maravilhosas. Adoro essas ferramentas, muito boas realmente. Vamos lá, deixa eu ativar aqui rapidinho. Um momento, por favor. Ativa, meu filho. Qual o problema? Vamos lá, deixa eu só ativar. Vai abrir uma caixa aqui, ok. Beleza, estão ativadas. Gente, olha só. A gente vai começar pelo setor terciário da economia. A gente já tratou do setor primário, né, que na realidade é a agricultura e extrativismo do Brasil, né? Tratamos do setor secundário, desenvolvimento da indústria aí ao longo do século XX, tá? 20 e 21, beleza? E agora a gente vai tratar desse setor terciário aqui, que é um setor que parece fácil, mas é tema aí de muitos debates, tá? Acerca da economia brasileira, porque o que acontece, cara? O setor primário, através do êxodo rural, foi esvaziado, tá? A gente teve uma mecanização da agricultura, a gente tem uma diferença brutal social no campo, o que expulsa aí entre aspas, né, o pequeno agricultor do campo em direção à cidade. Esse pequeno agricultor chega no espaço urbano sem saber fazer muita coisa, até porque a especialidade dele é o setor primário, né? É agricultura, é extrativismo, enfim. Ele chega à indústria, no espaço urbano, a indústria é muito mecanizada, com mão de obra especializada, então não oferece tanta vaga de emprego para quem não tem especialização. E ele se direciona ao setor terciário, tá? O setor terciário ele vai ter uma parte, ele vai ser composto, né, por comércio e por serviços prestados, tá? Então você vai ter comerciantes e pessoas empregadas no comércio, e você vai ter os prestadores de serviço. Só que existe um grande problema no setor terciário da economia, que é a informalidade, tá? Tanto é um problema para o trabalhador, tá? É uma solução a curto prazo, a primeiro momento, mas que vai se prolongando com um crescente desemprego no setor urbano, no espaço urbano, né? E se torna ao longo do tempo, a longo prazo, a médio a longo prazo, um problema para o trabalhador, né? Pela informalidade. Então, assim, uma boa parte hoje do setor terciário no Brasil é informal. O que é ser informal? É o cara trabalhar no setor terciário, ou com comércio ou com serviço, sem ter a devida regularização. Isso traz para o trabalhador a falta de direitos trabalhistas. Tá? Ele não paga imposto, ele não é registrado, ele não existe para o governo, tá? Simplesmente não existe. Tá? O comerciante, o prestador de serviço que existem para o governo são os formais. Tá? Então, assim, ele passa a não ter direitos trabalhistas. Se ele cair doente, ele não pode se amparar no INSS com a pensão por doença, por exemplo. Tá? A aposentadoria dele vai ser muito mais difícil de ser conseguida, né? E se isso acontecer, vai ser com salário mínimo. Tá? Então a velhice dele perde muito em qualidade de vida, lógico, né? Através da renda, da baixa renda. Tá? Então, já de cara, tem esse problema grave, grande. Né? Então, o que o governo, na realidade, federal, municipal, estadual, em todas as esferas, tem que tentar fazer? Ou trazer esses informais para a formalidade, e alguns programas governamentais têm sido criados através disso, tá? O Simples Nacional, o microempreendedor individual, né, que pagam poucos impostos, tá? E que trazem essa galera para a formalidade, tá? Que passam a ter direitos até de financiamento de produtos, financiamento de lojas e tal, e também os direitos trabalhistas, tá? Só que ainda nós temos no Brasil, mesmo com esses programas, uma grande informalidade. Vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, vendedora da Natura, né? Uma grande parte é informal. Camelô, uma grande parte é informal, né?
vendedores que vendem na internet, uma grande parte ainda são informais, né? Então, assim, é um grande desafio para todas as esferas de governo trazer essa galera para a formalidade, tá? Até porque a geração de empregos está muito ruim nos últimos anos, tá? Principalmente nos últimos 6 anos aí, está muito complicado gerar emprego. Nós temos mais de 10 milhões de desempregados no Brasil, tá? O que empurra essa galera para a informalidade. Então a galera abre qualquer comérciozinho para tentar se sustentar. Isso é normal, né? A galera está buscando trabalhar, não é? Então a gente tem esse problema no setor terciário, tá? Mas é um setor hoje que sustenta, não vou dizer emprega muita gente, mas sustenta muita gente, tá? Que empregar é você fazer parte de um emprego, né? Com direitos trabalhistas, enfim. Então sustenta muita gente através do trabalho, tá? Então a gente tem essa diferença entre os 3 setores da economia. A gente tem uma grande informalidade no setor terciário, tá? Então vamos começar a detalhar o que significa comércio, o que significa prestação de serviços, tá? Diferença no comércio: o comércio tem como foco a venda de produtos, de roupas, enfim, de qualquer parada, tá? Já nos serviços, você tem uma galera que presta um tipo de serviço para alguém, tá? Então, por exemplo, vai de cabeleireiro a professor, por exemplo. O professor é um prestador de serviço, tá? Como eu disse para vocês, uma grande parte, como eu, por exemplo, tem a formalidade como padrão, tá? Carteira assinada, direitos trabalhistas, né? Um salário que é mais garantido e tal. E eu já vivi essa parte da formalidade. Há uns 2 anos atrás eu operei hérnia, então eu não cheguei a ser amparado pelo INSS, porque a escola me deu esse amparo, me deu essa moral. Falou: Alex, não precisa se encostar, que a escola vai te segurar, tranquilo. Isso que aconteceu, eu agradeço muito, a escola, sou muito grato à escola, que no momento mais difícil para mim, a escola me amparou, né? Eu me senti muito importante, de verdade. Mas era um direito que eu podia lançar a mão, não sei porque a escola segurou, né? Senão eu lançaria a mão desse direito, ficaria encostado, me recuperando da operação, que foi de emergência, enfim, não foi nada programado. Mas a escola falou: não, Alex, tá tranquilo, tamo junto, enfim, né? Muito bom. Então o que acontece? A prestação de serviço, ela pode ser tanto formal, como eu tô falando agora da minha parte, como uma parada mais informal, tá? Dentro dessa informalidade, a gente vai poder ter também o seguinte: por exemplo, por meio de prestação de serviço, tu paga o encanador, ele vai lá, conserta, vai embora, ou por meio de contrato, tá? Por exemplo, você firma um contrato para o cara te prestar um serviço de manutenção predial por 3 meses. Você firma um contrato, paga esse contrato por 3 meses, o valor acordado, e tranquilo, tá? O ideal é isso. O ideal é que nessa prestação de serviços, já que não existe uma formalidade, que pelo menos existe um contrato firmado entre as partes que determina os direitos e deveres de cada um, né? Aqui a gente tem o comércio do supermercado, uma prestação de serviço médico, tá? O médico também é uma prestação de serviços, tá? Tanto seja ele na rede privada ou na rede pública, é uma prestação de serviços, tá? Aqui a gente tem um mapinha de população urbana no mundo. A gente percebe aí que grande parte do mundo tem grandes percentuais de população urbana, exceto aí continente africano e sul e sudoeste asiáticos. Beleza? Aqui a gente tem um gráficozinho, né, com a população ocupada pelos setores, tá? Então, o setor terciário no Brasil tem 72% de população ocupada, o setor secundário 21% e o setor primário apenas 7%. Tá? Esse percentual de 28% aqui do setor primário e secundário tem algumas motivações, né? É uma produção mecanizada, né, em ambas as partes, grande desemprego, né, formal, devido à mecanização pela substituição de mão de obra, e o setor terciário, porque esses 2 setores empurram a população, né, forçam a população a participar do setor terciário, tanto na parte formal quanto na parte informal, beleza?
e a gente tem esse crescimento, tá? Comércio externo brasileiro. Primeira parada que a gente tem que entender, tá? Que a gente vai detalhar isso, é o que a gente chama de balança comercial. O que seria uma balança comercial? Seria tudo que se exporta, tá? Que é produzido no Brasil, que se exporta, tá? Que se vende para outros países, e também o que se importa, tá? O que se traz de fora. Então a gente ao mesmo tempo tem aqui no Brasil venda de produtos para fora, tá? Exportações, quanto a compra de produtos internacionais, estrangeiros, tá? Então a balança comercial ela pode ser superavitária, tá? Quando as exportações, né, são maiores que as importações, ou deficitária, beleza? Quando as exportações são menores que as importações. Então, superavitária é quando você vende mais do que compra. Deficitária é quando você compra mais do que vende, tá? Então, por exemplo, muitas vezes isso traz consequências, né, práticas para a mesa do brasileiro, tá? Então, no momento de alta de preços, tá? Normalmente ou tá tendo problema na produção brasileira, tá? Ou a gente está comprando muito produto estrangeiro, que aí é cotado a dólar, vai ficar mais caro mesmo, não tem jeito, tá? Então, deficitária é quando a gente vai ter mais importações do que exportações, beleza? Então, por exemplo, na pauta de importações do Brasil, a gente tem produtos manufaturados, tá? São aqueles produtos industriais, beleza? Que o Brasil não ou produz pouco ou não produz, que precisa comprar de fora, beleza? E produções básicas, tá? Agrícolas e minerais, especialmente nos produtos que o Brasil não produz, tipo trigo. O Brasil produz pouco trigo, então ele importa de outros países que fazem isso, tá? Ele importa também um pouco de petróleo, tá? Não sei por quê, porque o Brasil é um grande produtor, e também gás natural. O gás natural, né, essa produção brasileira ela balança, então a gente importa muito gás natural da Bolívia, tá? Nos últimos anos a gente tem bens de consumo como automóveis nessa pauta de importações, tá? Isso está sendo substituído porque tem muita indústria automobilística entrando no Brasil, mas aquelas indústrias que não produzem no Brasil vendem para cá também, como equipamentos eletrônicos e bens de informática, tá? Muitos desses produtos também já estão sendo produzidos, está existindo uma substituição de importações, tá? O que é substituição de importações? Xbox, por exemplo, tá? Você, algum tempo atrás, importava essa parada e está começando a produzir dentro do Brasil. Então você substitui aquilo que era importado por um produto que está sendo produzido aqui. Isso não quer dizer que seja um produto brasileiro, tá? Ele continua sendo um produto estrangeiro, tá patenteado lá fora, mas produzido aqui no nosso território, beleza? Entre essas causas dessas importações estão a dependência de tecnologia e necessidade de fonte de energia e derivados, tá? Então o Brasil ainda é um grande dependente tecnológico lá de fora. Um grande exemplo disso são o maquinário hospitalar, por exemplo, tá? Por exemplo, a máquina de você, eu esqueci o nome agora, de você entrar dentro, ressonância magnética, essas máquinas são patentes alemãs. Então você precisa comprar essas máquinas da Alemanha, tá? Pagar um preço caro para instalar nos hospitais públicos e particulares do Brasil, beleza? O Brasil, nos últimos anos, ele diminuiu drasticamente os investimentos aí em relação à ciência e tecnologia, tá? Até uma contradição, né? Nesse momento de pandemia, o Brasil precisar reinvestir, ou seja, investir mais em ciência e tecnologia para tentar combater o Covid-19. Tá? Então o governo está começando a se tocar que ciência é importante para o Brasil, né? Não são todos uns bandos de depravados como tem se dito por aí. Nos últimos anos, a ciência brasileira reclama da redução de investimentos, principalmente aí
em bolsas de doutorado, de mestrado. Muitos desses bolsistas hoje estão pesquisando a vacina também, tá? Em paralelo aí países mais ponta tecnológica do mundo, tá? Em especial a Fiocruz, beleza? A gente até comentou em algumas aulas isso aí, né? E o Brasil, como produtos exportados, principais, nós temos os produtos primários, como a soja, óleos brutos, petróleo, né? E algumas tecnologias também que o Brasil está produzindo, tá? Ainda meio que timidamente, mas produzindo, beleza? Parceiros comerciais do Brasil, tá? Nós temos como os principais parceiros Estados Unidos e China, tá? São os dois principais parceiros do Brasil, mas o Brasil tem parceria com economias do mundo inteiro, Índia, China, África do Sul, tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento em especial, beleza? E a gente tem a balança comercial do Brasil crescendo muito. A gente vai ter em 2000, vou até usando esse gráfico para a gente analisar melhor. Em 2013 nós tínhamos aí cerca de 2 bilhões de dólares nessa balança comercial de superávit. Em 2014 teve uma crise muito forte, nós tivemos um prejuízo de 4 bilhões, mas a partir de 2015 a gente já teve uma recuperação, 19, 47, chegando a 67 bilhões em 2017, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho meu zoom aqui. Destino das exportações brasileiras, como eu disse, grande parte aí para a China e Estados Unidos, tá? Mas a gente tem Argentina, os Países Baixos, Holanda, Bélgica, né? Chile, Japão, Argentina, Índia, tá? A gente tem esses parceiros bastante importantes aí no comércio exterior do Brasil. Alguns números aqui embaixo sobre essas exportações brasileiras, tá? Para a China, no período aí a gente teve 29 milhões de dólares, né, para a China, de exportações, ou seja, de venda, a gente ganhou 29 milhões, e gastamos 14 milhões de dólares, tivemos um superávit aí de 14 milhões, tá, muito importante, só da China, beleza? Aqui ranking das unidades federativas brasileiras importadoras, ou seja, aquelas que mais importam. São Paulo e Santa Catarina lideram, seguida de Paraná e Rio de Janeiro, beleza? São Paulo está na casa de importações de 50 bilhões de dólares, Rio de Janeiro está na casa mais ou menos de 10 bilhões de dólares, beleza? Que mais gastam aí. E exportadoras, como de costume, né? Aquelas que mais vendem para fora, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, beleza? Cada um no seu quadrado, aí, cada um nos seus produtos, beleza? Agora aqui vem a atividade, ver se tem mais algum tema para eu debater. Atividade, a gente vai gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Relaxa, tranquilão, não tem mais nenhum tema a ser debatido, beleza? Próximo capítulo a gente vai trabalhar os transportes, tá? Provavelmente o capítulo 2 e 3 juntos, beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Fica ligado que vai subir exercício para vocês também, tá bom? Não deixa a gente fazer, assistam o vídeo até o final. Dúvidas, voltem no vídeo. Dúvidas no chat a gente vai tirar tranquilamente, tá bom? Tamo junto, um abraço.